Boa noite, pessoal. Eu saúdo vocês com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu venho aqui nessa noite, nessa terça-feira, nesse dia lindo, mais um dia que o Senhor nos deu, nos guardou, nos abençoou. Eu venho aqui para trazer uma palavra. Ontem eu falei aqui na live que essa semana eu ia falar sobre as 7 igrejas da Ásia, que são 7 tipos, de pessoas que servem a Deus, de pessoas que... tipos de igrejas, tipos de lugares, tipos de agrupamento de pessoas que estão servindo a Deus. Então, ontem eu falei sobre a igreja de Éfeso, para quem assistiu a live. Hoje eu vou estar falando sobre a segunda carta, que foi a igreja de Esmirna. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as suas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, meu irmão, ontem eu falei sobre Éfeso, hoje eu vou falar sobre a igreja de Esmirna. Esmirna foi entre as 7 igrejas, Só foram 2 que foram totalmente aprovadas pelo Senhor, porque, meu irmão, Deus vê todas as nossas, o caminhar, mas também Deus vê todas as coisas erradas que muitas vezes nós fazemos. Mas a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, elas foram igrejas aprovadas pelo Senhor. Como eu falei ontem sobre a igreja de Éfeso, Deus tinha contra ela que ela tinha largado o primeiro amor, mas ela também foi uma igreja que Deus, olhou e viu todo o seu trabalhar, todo o seu esforço ali. E hoje eu venho falar sobre essa igreja, a segunda carta que o apóstolo João, escreveu ali em relação à igreja de Esmirna. A Bíblia diz, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui estava falando de Jesus, mostrando a eternidade de Jesus, que ele é eterno, que ele não tem fim, meu irmão. Ele é o primeiro e o último. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz a palavra do Senhor, A Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, Deus é antes de todas as coisas, Ele que criou tudo, então Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último, falando da eternidade, que Ele é eterno. E aqui também diz, meu irmão, que foi morto e reviveu, ou seja, por mais que Jesus tenha passado tudo aquilo, Ele sofreu, Ele padeceu, mas Ele venceu a morte. Ele não ficou, como eu sempre falo nas lives aqui, Ele não ficou na cruz que muitas pessoas carregam ali no pescoço ou na sua casa. Ele não ficou naquela cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Jesus, Ele está vivo, e hoje Ele está vendo eu e você. Ele contempla todas as coisas, Ele intercede por nós. E aí Ele falou com a igreja de Esmirna: eu sei as suas obras. Engraçado que todas as igrejas que eu for falar aqui do Apocalipse até domingo, que são 7 igrejas, então é uma semana, eu vou estar falando das 7 igrejas que estão escritas em Apocalipse. Você vai ver que a primeira coisa que Jesus falava é que eu sei as suas obras. Significa que, como eu disse ontem, nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Você que está me ouvindo, eu quero te dizer que Ele conhece o seu caminhar. Ele conhece os seus pensamentos, Ele te sonda, Ele sabe o que é aflição na sua alma, Ele sabe quando você está alegre. Nada passa assim escondido diante dos olhos de Deus. Ele sabe tudo que você tem feito. E Ele falou com a igreja de Esmirna: olha, eu sei as suas obras, eu sei o seu trabalho. Ele falou também, e tribulação. Ele também estava vendo a luta daquela igreja, a luta daquelas pessoas. Tribulação fala de momentos difíceis, tribulação fala de dificuldade, tribulação fala de luta mesmo, lutas espirituais, lutas muitas vezes físicas, coisas que a gente passa que são complicadas de se resolver. E o Senhor falou: sei as obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico.
Porque aquela igreja era uma igreja, estava dizendo aqui, né? Pobre, humilde, mas ela era rica, porque diferente, né, da igreja que a gente vai falar aqui lá pro final da semana, nós vamos falar da igreja de Laodiceia. Ela era o oposto de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja rica em bens materiais, mas pobre espiritualmente. E essa igreja de Esmirna não, ela era uma igreja mais humilde, porém ela era, o Senhor falou, mas tu és rico, ou seja, você tem coisas importantíssimas, você guarda a fé, você guarda o coração em Deus, ou seja, meu irmão, o que vai determinar, né, a nossa condição não é o que você tem fisicamente. O que você tem fisicamente só vai te ajudar aqui na terra. Se você tiver bens, que bom pra você. Se você tiver uma condição boa, que bom pra você. Mas não adianta ter tudo isso se você não tiver a presença de Deus. Se você não tiver o coração rendido diante da vontade de Deus. E muitas pessoas, às vezes, elas têm uma condição mais humilde, mas elas são voltadas pra Deus. Mas isso não é todo mundo, existem exceções. Tem gente que não tem nada e mesmo assim não quer saber do Senhor. E tem gente que tem muita coisa e o coração é voltado para Deus. Então isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Pode ter pessoas que têm muita riqueza e têm o coração quebrantado para Deus. E pode ter pessoas que não têm nada e não têm o coração quebrantado para Deus. E vice-versa. Mas aqui o Senhor estava falando, olha... Eu sei as suas obras, a tribulação e a pobreza, mas você é rico. Ele falou, mas tu és rico. E ele falou também, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Interessante, meu irmão, que aqui o Senhor estava falando da blasfêmia. Quando fala de blasfêmia, fala de quê? De difamação, de levante. Quantas vezes você, né, tá ali na sua essência, tá ali na sua verdade, e quantos levantes vêm contra a sua vida, quanta mentira, quanto engano se levanta para sujar seu nome, para sujar aquilo que você faz, né? Quanta difamação, as pessoas são invejosas, as pessoas não querem trabalhar, não querem fazer, não querem se esforçar, não querem buscar a face de Deus, mas se você começa a fazer, começa o levante, a perseguição, a difamação, a calúnia, é normal, meu irmão, desde o tempo aqui da Bíblia, a gente vê que os cristãos, os servos de Deus, eles sofriam tudo isso, mas o Senhor falou, eu também sei isso, né? Porque Apocalipse capítulo 2, versículo 9, no final ele fala, né? Eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Ou seja, pessoas que estão ali no meio do povo, parece que é de Deus, parece que é bênção, mas só tá ali para atrapalhar as pessoas que realmente querem fazer as coisas para Deus, as pessoas que realmente querem ser sinceras, querem buscar a Deus. Então o Senhor, meu irmão, ele conhece todas as coisas. Ele estava elogiando a igreja, né? Ele elogiou a obra, a tribulação, a humildade, e elogiou também o aguentar tudo isso, porque você receber difamação e blasfêmia e elevante e calúnia e ficar calado é para poucos. Mas o certo é isso, fica quietinho, sabe por quê? Quem te defende é o Senhor. Quem me defende é o Senhor, meu irmão. A gente tem que, deixa quem quiser falar de você. Faz o que é correto, busca ser uma pessoa íntegra, busca ser uma pessoa que faz o bem, busca ser uma pessoa temente a Deus. E quem quiser que se levante contra a sua vida, meu irmão, porque vai se levantar para cair. Porque quem se levanta, quando eu falo levanto, para quem não entende essa linguagem dos crentes, a gente fala assim, né, levante. Quando eu falo levante, eu falo de calúnia, da pessoa querer derrubar, querer destruir, querer parar o que você está fazendo de bom. Quando isso acontecer, entrega a pessoa na mão de Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui fazendo o meu melhor, Senhor, mesmo com a minha limitação, porque eu sou limitado, eu tenho um monte de defeito, mas eu estou buscando fazer o que é correto, estou buscando amar ao Senhor, estou buscando ter temor ao Senhor, e deixa as pessoas na mão de Deus, meu irmão. Quem é ruim cai naturalmente, não precisa de ninguém ajudar. Você não precisa ir lá bater boca, você não precisa ir lá brigar de jeito nenhum. A nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra humana. A nossa luta é espiritual. E aí o Senhor falou, eu conheço isso. E aí no versículo 10, Jesus falou assim, olha, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para ser tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É dura essa palavra, né? Mas o que Deus estava querendo dizer com essa palavra? Deus estava querendo dizer, olha, não temas diante de nada. Porque muitas vezes, meu irmão,
você vai passar por situação difícil, e eu também. Muitas vezes nós vamos passar por umas lutas, por umas momentos de tribulação, momentos de dificuldade, e o Senhor, Ele garante assim, olha, não temas. Porque é como se Deus falasse, você vai passar, mas eu serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor é o Deus que te segura pela mão, que te ajuda, que te sustenta. Meu irmão, se eu for te contar cada servo de Deus que aconteceu tanta coisa ruim, né? A Bíblia diz de Daniel que ele foi jogado na cova dos leões, leões famintos, né? A Bíblia conta lá em Daniel, meu irmão, que Daniel ele foi jogado na cova dos leões pela perseguição, pessoas invejosas, pessoas que não queriam bem, pessoas que estavam achando ruim porque ele orava, porque ele buscava Deus, porque ele brilhava, meu irmão, porque quando você é pessoa boa, quando você é uma pessoa de coração bom, você brilha, há um brilho na sua vida, e tem pessoas que elas têm inveja, elas têm raiva, elas não aguentam ver você bem, e meu irmão, Daniel foi jogado na cova dos leões, ou seja, ele se encaixa nessa palavra, entenda, ele foi jogado lá, mas a Bíblia diz que o leão nem arranhou Daniel, não aconteceu nada com ele, como eu já ministrei aqui há um tempo atrás, em uma dessas lives, meu irmão, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Daniel foi jogado lá, né, os inimigos jogaram, a Bíblia diz que ele passou a noite lá, que os leões não fizeram nada para ele, e no outro dia, meu irmão, ele saiu de lá ileso, porque Deus estava com ele, porque Deus viu integridade no coração, na vida de Daniel. É mais ou menos isso que o Senhor estava falando com essa igreja aqui de Esmirna. Ele estava falando, não temas das coisas que você há de padecer, ou seja, você vai passar por uns momentos de tribulação, mas não tenha medo, não fica desesperado, porque eu serei contigo, né? Vai ser tentado, vai ser difícil, mas eu vou te guardar. Quer coisa melhor que isso? Quando Deus fala isso comigo, eu pulo de alegria, meu irmão. Deus falando assim, olha, vai passar, a gente fica triste, né? Ai meu Deus, tribulação, luta, não, Senhor. Mas quando Ele fala, eu serei contigo, você fala amém, então, Senhor. Glória a Deus, se o Senhor vai ser comigo, quem será contra mim, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Daniel saiu ileso, e sabe quem foi jogado na cova dos leões logo depois? Aqueles que perseguiram, aqueles que falaram mentira, aqueles que se levantaram. E a Bíblia diz que os leões, antes deles descerem a cova, os leões já comeram eles ali, ó. Ou seja, eles foram destruídos, meu irmão. Procura fazer o bem. Viva fazendo o bem. Se as pessoas fazem o mal para você, deixa na mão de Deus. É o conselho que eu te dou através dessa palavra. E não fique com medo não fique inseguro não. Às vezes vem, né, como a gente passa luta, passa tribulação. E se eu for te contar, tem outras histórias da Bíblia que a gente vê pessoas sendo provadas, testadas ali mesmo, né? Pessoas passando assim, um sufoco, meu irmão. A Bíblia diz de Sadraque, Mesaque e Abednego que tiveram que entrar na fornalha, aquecida 7 vezes mais, mas que quando eles saíram de lá, porque foi achada inocência neles, nem cheiro de fumaça eles tinham. Ou seja, mais uma vez, Deus estava... E é tão lindo que a Bíblia diz que o rei que jogou eles lá dentro falou assim, eu não joguei 3 homens lá dentro? Aí eles falaram, sim, meu rei, você jogou 3. Por que eu vejo 4 lá? Porque o 4 era semelhante ao filho dos deuses, ou seja, o próprio Deus entrou na fornalha junto com aqueles servos, que eles foram íntegros, foram sinceros, e Deus deu livramento dentro da fornalha. É isso que Deus está querendo dizer através da igreja de Esmirna. Essa igreja aqui, o Senhor falou, não temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, você às vezes vai ter que passar. Tem coisas que Deus livra, tem coisas que Deus não permite você nem entrar, nem passar, mas tem coisas que Ele deixa você passar e Ele passa contigo. Louvado seja Deus, Ele passa junto, Ele te guarda, Ele te livra. E aí Ele falou, olha, você vai ser tentado, né, por poucos dias, e aí Deus dá um conselho. Deus avisa o que vai acontecer. Depois Deus dá um conselho para a igreja de Esmirna. Ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, não temas, vai até o fim. Quando ele fala de morte, ele estava querendo dizer, vai até o fim, sendo fiel, sendo correto, fazendo o que é certo, temendo a Deus. Vai até o fim íntegro, meu irmão, e o Senhor vai te dar a coroa da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né? E ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz para as igrejas. O Senhor, ele falava com aquelas igrejas ali no Apocalipse, né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, meu Deus, meus irmãos, era vida eterna para aquelas pessoas ali.
Então essa é a mensagem de hoje. Essa semana, para quem for me acompanhando, eu vou estar falando nas 7 igrejas da Ásia, de Apocalipse. E eu comecei ontem falando de Éfeso, hoje eu estou falando de Esmirna, né? Amanhã eu vou falar de Pérgamo, e aí assim vai, até que se cumprir as 7 igrejas ali, vou estar explicando cada uma da aflição, da tribulação, de como Deus via, porque essas igrejas nada mais são do que o reflexo do que a gente cristão, do que a gente que vive hoje também é. E aí, em que igreja será que você se encaixa? Essa igreja aqui foi uma igreja, uma das poucas, que era minoria, considerada uma igreja aprovada. Uma igreja que Deus bateu o carimbo dizendo assim, olha, aprovada, são fiéis, são pessoas que me agradam. Essa igreja era uma igreja que agradava ao Senhor. Mas ela não deixou de passar dificuldade, meu irmão, ela não deixou de passar luta. E eu quero dizer uma coisa para você interessante. Quanto mais vier a perseguição, mais a igreja cresce. Coisa linda, meu irmão. Um dia eu vou ministrar sobre Atos aqui, o crescimento da igreja. Não vai ser hoje, mas eu quero dizer, não se preocupa com a perseguição, porque o Senhor falou da perseguição, né, daqueles que se diziam judeus e não eram, e estavam ali blasfemando do povo de Deus, então, e blasfemando do próprio Deus também. Ou seja, quanto mais te perseguir, mais você vai crescer. Sabe a árvore? Engraçado, olha uma coisa física para você entender uma coisa espiritual nessa noite, e aí eu encerro a mensagem. A árvore, quando ela está cheia de fruta, imagina, por exemplo, uma goiabeira lá, ela tá cheia de goiaba, uma mangueira, tá cheia de manga. O que você vai fazer? O que a gente faz? Fica tentando arrancar os frutos, fica tentando jogar pedra nessa árvore para cair o fruto, né? É assim que acontece com quem dá fruto, meu irmão. Se você dá fruto, se você é uma pessoa que agrada o coração de Deus, se você é uma pessoa que tem implantado bem, tem semeado coisas boas, muitas vezes você vai ser apedrejado mesmo. Muitas vezes você vai ser caluniado, vão se levantar pessoas contra a sua vida, mas ser fiel até a morte, o Senhor te diz que Ele dá-te-á a coroa da vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus te dê força, que Deus te dê essa integridade no seu coração, que Deus te dê a ousadia, não o medo, porque o Senhor diz na Bíblia que Ele não deu espírito de medo pra gente. Quando vem medo no nosso coração, é o inimigo que põe pra gente querer parar e desistir. Deus te deu espírito de ousadia, meu irmão, de autoridade, pra você caminhar, andar sobre as águas, pra você mover os céus ao seu favor, através da sua oração, através da sua caminhada correta diante de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um excelente final de noite, e que você seja edificado através dessa palavra. Apocalipse capítulo 2, né? Onde fala da igreja de Esmirna nessa noite. Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor para você.